Olá, sejam bem-vindos à apresentação do nosso site sobre a vacinação no estado de São Paulo. Nele, importamos dados de uma API que encontramos no Open Data SUS. O nome dela é a API da Campanha Nacional de Vacinação da Covid-19. A escolha do tema foi discutida em equipe sobre algo relevante na sociedade nos últimos tempos e que poderia trazer ao leitor algo concreto e informativo sobre a vacinação no estado de São Paulo. Utilizamos o método Web Service JavaScript com serviços de dados públicos via API. Durante o acesso à página, será exibido dados ao usuário com informações epidemiológicas com a imunização da Covid-19. Como podemos observar, no início, há os dados gerais sobre a vacinação no estado. Logo abaixo, foi adicionado um gráfico que exibe o número de doses que cada fabricante aplicou. Aqui, há uma imagem de conscientização sobre a vacina. A seguir, há outro gráfico que exibe informações sobre a vacinação em cada faixa etária. Agora, observamos outra imagem de conscientização sobre a vacina. É um texto da Pfizer sobre a importância da vacinação. Por fim, foi incluído um gráfico relativo ao número de doses injetadas em pessoas do sexo masculino e do sexo feminino. Me chamo João Lucas e vou falar um pouco sobre o nosso site. De começo foi utilizado o Nuxt, já que ele permite a customização do CSS junto ao JavaScript. Há também uma grande possibilidade de um projeto web consumir uma API, seja para consulta ou apresentações de dados de um banco de dados, através do Axios. Nesse banner, contendo a quantidade total de doses aplicadas, primeira dose, segunda dose e dose única e dose de reforço. Um gráfico de rosca que mostrará a participação de todas as fabricantes proporcionalmente e clicável em cada nome de cada fabricante. Uma imagem com o intuito de conscientizar a importância de se vacinar. Vale a pena ressaltar que a vacinação começou com o público maioridade. Aqui temos todas as variações de faixa etária, desde a pré-adolescência aos mais idosos. Ao passar em cima de cada faixa etária, mostrará o total de doses aplicadas em certa idade. Aqui temos uma imagem e uma pequena frase sobre a importância de manter sua saúde e a de seus familiares protegidos. Abaixo, um gráfico de pizza que exibirá a quantidade total de pessoas vacinadas do sexo masculino e do sexo feminino. A API da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Este daqui é o site da API e nele podemos encontrar informações de como utilizar a API. Essa API disponibiliza os dados de pessoas do Brasil todo que foram vacinadas com a primeira dose, segunda dose e dose de reforço. Nesse mesmo site podemos encontrar o dicionário de dados da API, o manual de consumo da API e a API em si. A API usa a autentificação do usuário e a senha. Também, na questão dessa API, é que ela usa a Elasticsearch para fazer as buscas das informações na API. Também temos no dicionário de dados, podemos ter o retorno de várias informações do vacinado, como a raça ou cor do vacinado, o endereço de onde ele foi vacinado, o estado que seria o estabelecimento F e várias outras informações. E aqui no manual temos informações de como utilizar a API. E o manual é pequeno e nele tem somente a informação de como utilizar a API para uma consulta simples que retorna até 10.000 registros.
Agora fazer uma demonstração simples usando o post do retorno da API. Utilizando o método post, fazer uma requisição. Já deixei configurado o usuário e a senha para acessar a API. E como retorno da API, temos as informações que estão no documento do dicionário de dados, como por exemplo o estabelecimento, o nome fantasia do estabelecimento que foi aplicada a vacina, a data da aplicação, qual foi a dose, a primeira e a segunda dose, até o estado onde foi aplicada essa dose. E lembrando que esse é um retorno de até só de 10 mil registros, utilizando essas informações. Agora também utilizamos o count para ter um retorno da quantidade, por exemplo, de pessoas do sexo masculino vacinadas no estado de São Paulo, ou que no caso de pessoas que tenham entre 8 e 15 anos. E o retorno do count, utilizando o count, é a quantidade total de registros que satisfez a nossa condição, que eram pacientes que têm o endereço da UF no estado de São Paulo e pacientes com a idade entre 8 incluindo e maior ou igual a 15. A gente tem lá a nossa requisição. A requisição que a gente fez, a gente utilizou o Async Data. Com ele, a gente pode fazer o uso do Axios, que é uma maneira da gente utilizar a requisição. A gente definiu o const sendo session URL com a imunização es.saude.gov.br, o contador, e o user, né, o que eles inseriram para a gente, o PES também, tudo na documentação. E o F é por conta que a gente quer os dados do estado de São Paulo. A gente fez 4 fors, cada um para um tipo de gráfico. O primeiro, a gente aí consegue o retorno das nossas vacina, descrição das doses. Então a gente está fazendo um for que a gente percorre aí por, né, primeira dose, segunda dose, terceira dose. A gente faz essa requisição com o Axios. Aqui a gente insere o nosso URL com o método post, passando as queries que a gente quer que sejam retornados, com os dados que a gente quer que seja retornado. E a autenticação com o nosso usuário e password. Aqui embaixo a gente faz uma verificação. Quando a gente estiver no ID 1, né, no index 1, a gente vai ter a primeira dose. Então a primeira dose vai ser inserida lá na nossa store. Então a gente tem a criação da 7 primeira dose que recebe o nosso dado da primeira dose. Então a gente tem aqui, ele recebe por payload, ele pega esse payload que ele recebe essa informação e insere na state.primeira dose, que foi criada aqui as variáveis dentro da nossa state. A gente colocou todos os conteúdos aqui porque dessa maneira a gente consegue acessar por computada, igual a gente viu ali no menu. Então a gente insere aqui e com isso a gente consegue buscar essa informação por computada. Então a gente insere a primeira dose referente à segunda dose, que ele vai estar mudando aqui, e a terceira dose. Com isso a gente conseguiu criar aí dentro do nosso menu, por pegar por computada, essas 3 informações da primeira, da segunda e da terceira dose, que foram retornadas através da nossa requisição,
E com isso a gente conseguiu gerar o total de doses, passando a soma das três por propriedade para esse componente, que é o total de doses. No total de doses a gente criou essa estrutura, que a gente utiliza um VFOR, onde a gente percorre o info total doses, que foi criado por nós para que a gente tenha o título de cada um deles. Então a gente tem doses aplicadas, primeira doses aplicadas, segunda dose, dose única e dose de reforço. Então a gente vai percorrer 4 vezes e ele vai ser printado aqui. E com isso, na primeira vez ele vai retornar de total doses, na segunda vez do que o index estiver igual a 1, ele vai para a primeira dose, na terceira que o index estiver igual a 2, ele vai para a segunda dose e por fim, quando o index chegar na quarta, ele vai ser 3 e aí ele vai puxar a dose de reforço. Com isso a gente vai poder ali mostrar as 4 tipos de doses, né, que é o total, a primeira e a segunda e única, e a dose de reforço, que foram aplicadas com os seus devidos dados. Depois disso, a gente tem aí também outras requisições. A requisição aqui embaixo foi referente ao sexo biológico. A gente também utilizou a mesma URL, que é acesse URL de contador. A gente passou agora uma query, que ela também vai filtrar pelo endereço de São Paulo e também vai pegar aí o sexo biológico. No caso, a gente está usando o operator end para ele conseguir fazer esse outro match. E aí com isso a gente vai conseguir definir. Quando for a primeira, o index for igual a 1, ele vai pegar os femininos, né, as mulheres, a quantidade de dose por mulher. E aqui embaixo a gente vai estar definindo isso lá no nosso set sexo feminino, onde a gente pegou e recebeu a resposta da nossa aquisição e inseriu aqui essa resposta para poder trabalhar depois por computado. Então a gente fez isso com sexo feminino e sexo masculino. A gente insere essas duas informações através de recebendo aqui na nossa store o payload e a gente insere lá no nosso state para que a gente possa acessar depois no componente. Então a gente faz essa requisição e consegue aí gerar o section sexo. E a gente tem esse componente que ele foi criado para retornar aí o sexo. Então a gente utilizou o gráfico de torta, no caso é pizza também pode ser chamado, onde a gente faz a verificação do getData. Se ele tiver os dados recebidos da requisição, então se na store .state.sexo feminino tiver dado e também na store de sexo masculino tiver dado, ele vai conseguir ter um retorno. Com isso ele vai dar verdadeiro, tendo esse retorno, e com esse retorno a gente consegue pegar essas duas informações, esses dois counts criados por nós, e inserir ele como ponto push dentro da nossa array, da nossa estrutura aqui do gráfico de torta. No caso a gente tem dois itens para o gráfico de torta. Esse daqui a gente passa o título, que é o feminino e masculino, a coloração do feminino e do masculino, e aqui a gente vai ter o contador do feminino e do masculino sendo passado para o nosso data, que é exatamente esse array aqui. E aí embaixo vai ter algumas configurações referente a esse gráfico. E aí então a gente passa essas duas informações por propriedade, tanto para pie chart e o option também, que é as opções aqui que a gente definiu. Então dentro do pie chart ele vai receber por propriedade o chart data e o options. Com esses dois ele vai conseguir gerar no mounted uma renderização do nosso gráfico de pizza. Então é dessa maneira que funciona aí a parte do gráfico de pizza. O projeto foi esse, para não se estender demais. E foi essas maneiras que a gente fez a requisição e trabalhamos com os nossos gráficos.